Olá, estamos começando o nosso podcast semanal Fé e Razão. Me chamo Delma Brigídio e estou aqui com. Eduardo Brigídio, doutor Eduardo Brigídio. E vamos dar continuidade para quem está nos assistindo agora, falar um pouquinho do doutor Eduardo Brigídio e hoje ele vai contar para a gente como foi que ele chegou nessa escolha de ser médico. Doutor, conta um pouquinho para a gente. Nossa! Bom, eu venho de uma família humilde, né? Mas graças a Deus eu sempre estudei em escolas particulares, né? Meu pai privava muito pela educação dos filhos. E eu estudava numa escola pequena e terminei o ginásio na época, né? Hoje é Sim. ensino fundamental 2, né? É Isso? dois. É. E fui para o colegial técnico, né? Naquela época não existia as ETECs, Faculdade de Tecnologia. Você fazia o colegial e já escolhia uma profissão técnica, fazia um ano a mais ou Uhum. um estágio a mais, né? E eu fui para um colégio em São Paulo e falei, mas o que eu vou fazer da vida agora, né? Não Uhum. sabia. E agora? Como vai O ser? que vai ser? Aí eu falei, vou fazer exatas. Na Hum, exatas, tinha um curso que era um curso de eletrônica. Eu falei, você ser técnico em eletrônica. que interessante. Aí o dia que eu fui, comecei a detestar exatas. Exatas não em si, mas eletrônica, né? Aham. Aí o dia eu tive certeza que eu não gostava e não dava para fazer eletrônica, é o dia que eu tive que montar um rádio. Eita, eu não consigo me ver fazendo Não dá para coisa. montar um rádio. Ferro de soldar, e era aqueles rádios antigos, sabe? Aí o que eu fiz? Eu mudei para laboratório médico, né? Uhum. Biológicas, eu mudo para biológicas e aí eu me encontro, né? E começo a fazer. Encontro amigos lá que queriam fazer Sim. medicina, tanto que na minha sala de colégio tinha 28 pessoas, 28 alunos, 20 fizeram medicina. Olha só que interessante. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer medicina, acabei me formando, técnico de laboratório, né, que é Aham. muito diferente de hoje. E aí eu fui para prestar vestibular e tal. E me conta uma coisa, doutor. Como foi a reação da sua família, dos seus pais, Ah, quando souberam dessa notícia? Quero ser médico. Como que foi? bom, eu sempre trabalhei, né, desde os 12 anos, eu Uhum, trabalhava e tal. E quando eu estava no colégio, eu trabalhava com meu pai. Meu pai, na época, estava começando uma loja de calçados, uhum. atacado de calçados lá no bairro do Brás. E eu trabalhava para ele, eu fui boy. Eu era Olha office aí, hein? boy, Tá vendo? Ó, né? que legal. E aí ele queria que eu tocasse os negócios para ele, né? Sim. Fizesse administração, economia, né? E aí um dia eu falei, não, mas pai, eu não quero fazer isso, eu Tem quero nada a ver comigo. fazer medicina, né? Sim. Aí ele falou, tá, concordou muito. Aí ele foi pesquisar um pouco, né, sobre o meio médico, nós não tínhamos nenhum médico na família, e aí ele viu quanto ganhava um plantão médico e quanto ganhava um médico, uma média, e quanto trabalhava um médico, ele falou, não dá, você não vai sacrificar a sua vida nisso, trabalhar todo fim de semana e tal. Eu falei, mas quero ser médico e tal. Aí nós combinamos que eu ia fazer um teste vocacional, eu nem sei se existe isso ainda, Tem. mas então, aí eu fui fazer um teste vocacional, super em dúvida, né? Você sabe como é que é adolescente, né? Aí eu acabei fazendo um teste vocacional, lá deu administração e E medicina. A medicina? psicóloga lá que conversou comigo, Eita. ela deu administração e medicina. Aí eu fiz um trato com meu pai, falei, ó, se eu prestar vestibular e entrar, você me ajuda, você paga a faculdade, ou se eu entregar, você Sim. me ajuda, porque é Uhum. integral, né, da de medicina. E naquela época, né, anos 80 ainda, não tinha tantas faculdades de medicina Eram como agora. Agora a gente tem poucas. muito, era muito difícil entrar na Uhum. faculdade de medicina. Hoje é um pouco mais tranquilo, né? E assim, e aí eu peguei, prestei vestibular, né? Passei algumas faculdades e foi. E, e conta pra gente, doutor, um pouquinho de quando
o doutor foi lá para SCPUR? Ah, O tá. doutor foi lá fazer o alistamento? Como que foi? Conta um pouquinho. Tá, lá vem meu pai de novo, né? Quando eu era adolescente, assim, eu era meio enjoadinho pra comer, né? Toda, meio mimadinho, enjoadinho pra comer. Ele falava: esse menino tem que pegar exército. Porque ele serviu, né? Tiro de Aham. guerra, né? Na época, em Ponta Porã, e era um negócio bem, né? Uhum. Pesado lá, fronteira e tal. Sim. E eu falei: pô, esse cara quer me pôr no exército. Como que vai Quer ser? me, né? Aí que aconteceu, né? Na época, quando você fazia 18 anos, você se alistava, né? Sim. Em São Paulo é exército mesmo, né? Uhum. Tiro de guerra. E aí eu fui pra lá, né? Fui com uns amigos que também iam fazer 18 anos. Todo mundo foi reprovado no exame médico, só eu passei. Olha aí. Eu fui sem nenhum atestado, sem nada. Aí eu passei, aí ele falou: ó, já que você vai fazer exército, vai pro CPOR. CPOR quer dizer Centro de Oficiais da Reserva, né? Sim. E aí eu fui, tinha que prestar duas provas, uma prova escrita, e só podia ir pro CPOR quem tinha o segundo grau, que é o colégio, o Sim. ensino médio hoje, Aham. completo quem estava terminando, né? O ensino médio. Então, era uma seleção natural, né? Uhum. Então, eu fui, nós fizemos a prova, eu lembro até hoje, fui no prova, foi no ginásio Ibirapuera, né? Tinha um monte de gente fazendo prova e alguns seriam selecionados, né? Porque era um batalhão de elite. Aí, eu passei na prova, fiz a prova física, passei na prova física e fui chamado para servir. Olha aí que Então, fui belezinha. chamado para servir, já estava com camiseta, aspirante Brigídio, Aspira... coturno, bota, Aspirante roupa, Brigídio. aspirante Brigídio, né? E com... E aguardando as listas da universidade, que eu tinha prestado o vestibular, que ia sair depois, Sim. né? E a minha esperança era essa, porque o Exército, ele libera para fazer faculdades na área de saúde, né? Eu acho que é medicina, não sei se medicina veterinária na época, e odontologia. Uhum. Eu tava esperando, né? Vamos ver. Mas já tava começando, Já né? estava Tava iniciando. começando o exército. Aí eu comecei. E como Tem um fato foi? E engraçado. como foi o primeiro Eu tinha dia lá se apresentando? só um fato engraçado que o pessoal vai gostar. Eu tinha o cabelo comprido, né? Nos anos 80, usava aquele rabo. Você lembra do MacGyver? Que Lembro. tinha o rabinho Nossa, atrás, né? Então, eu tinha lembro. aquele rabinho Aham. atrás, o cabelo comprido, né? E quando eu cheguei lá no quartel, os Na caras moda. fizeram o cabelo que chama corte americano, que era chamava de reco, né? De reco, não sei se como é que hoje fala ainda. Hoje o pessoal corta careca e tal, mas naquela época, quando eu cheguei em casa, abri a porta, minha mãe falou: "Oh, não, meu Deus do céu, como você tá feio!" Eu falei: "Deus do céu." Eu já Mãe é tava com a mãe, baixa mãe é estima, mãe. já tava com a estima em baixa. Você imagina minha mãe. Minha mãe fala alto, né? Mas aí foi, né? Aí foi, eu comecei uma semana e depois, o que você me perguntou mesmo? Começou, fez aquele corte lá bonito de cabelo. Eu morava no bairro do Tatuapé e era em Santana, né? Aí eu ia já pro quartel, tinha que chegar lá E pontualmente alinhado. em alinhado. Alinhado, né? Se tivesse um negocinho errado, E aconteceu alguma situação de levar erguida, de tal, com alguma em coisinha uma assim? semana eu consegui. Poxa, que coisa, hein? Eu praticamente era imberbe, né? Não tinha barba. Uhum, 18 anos depois que comecei a criar barba, uhum, né? E até hoje não tenho muita barba, né? uhum. Característica genética. E aí o que acontece? Eu tava lá, né? Eu tinha um pelo aqui, né? Acho que eram 2 pelos. Eu cheguei no exército lá, o tenente me chamou, né? Me deu uma bronca, falou: "Aspirante Brigídio, a próxima vez que você não se barbear direito, você vai preso uma semana." Eu olhei Eita, para ele assim, assustado, preso. preso. Rigoroso, hein? Aí eu comecei a fazer a barba. Dava para fazer com pinça, né? Mas tudo bem. Sim. Mas aí foi, né? Aí passou uma semana que eu tava lá, 2 semanas, não lembro bem. Aí eu fui chamado, começou a sair nas listas, fui chamado para a faculdade de medicina. Olha E aí eu só. pedi adiamento, né? Adiamento. Adiamento.
você não consegue a dispensa. Você Aham. tem que terminar a faculdade e depois voltar para lá. Conseguiu esse adiamento Conseguiu adiamento. e foi até a faculdade. Aí eu fui fazendo faculdade, né? Mas eu não tinha a minha carteira de reservista ainda. E teve muitos desafios Na na faculdade, né? faculdade. Ah, sim, sim. Não, a faculdade de medicina foi tranquila. Foi tranquilo. Foi assim, tem que estudar, né? Tem que se dedicar, é uma faculdade integral, não dá para fazer muita coisa, né? Você tá naquela fase de 18 anos que você quer ter carro, você quer, né, ter as Aham. coisas, não dá para você trabalhar, né? É uma. Não era igual hoje, que tinha trabalho noturno, né? Você podia ir pegar lá, McDonald's à noite, né? Então Sim. tinha que ser um negócio. Então, assim, não dava muito para fazer muita coisa. Mas, assim, foi uma faculdade que eu levei muito a sério, nunca tive problema, nunca peguei dependência, exame, nada disso, né? Eu falava, não, é que meu pai depositou, meus pais, né? Me depositaram, estão fazendo um sacrifício, não era barato. Uhum. Para mim, eu tenho que responder à altura, né? E, graças a Deus, a faculdade eu levei muito bem. Foi muito boa, né? E depois dessa parte da faculdade, conta pra gente como foi a sua residência. Como foi Então, fazer é residência médica. importante explicar para o nosso pessoal, né, para os Uhum. nossos irmãos, para o nosso público, que, assim, o pessoal acha que residente é quem está na faculdade. Não, residente é médico Já é um formado, né? médico. Quem vai para o hospital que está na faculdade é o interno. Ele está no quinto e no sexto ano. Então, a partir do quinto, sexto ano, você começa a ir para o hospital, né? E para ser residente, você tem que prestar um novo concurso, né? E é um concurso, acho que mais rigoroso do que da faculdade, Olha só. né? Principalmente em determinadas especialidades, né? Então, eu fui prestar residência médica, passei também, né? E nesse tempo, o exército me chamou de novo. O exército tava É, ali, né? me chamou. O que acontece? Só que naquela época, a minha faculdade, ela tinha mais voluntários, né? Porque era assim, alguns anos, eles iam em algumas faculdades e falavam, você quer servir na aeronáutica, depois de como médico, você quer servir no exército e tal. Eu já estava garantido, porque eu já tinha adiado, né? Aham. Mas aí tinha mais voluntários. Aí eu pedi lá, falei, ó, eu queria servir, né? Dá para alguém... Aí eles pegaram lá as pessoas e eu fui adiado de novo. Aí Novamente. você vai fazer a residência, depois você vai vir aqui. Só que eu tinha que me apresentar, foram 4 anos de residência, né? 2 anos de cirurgia geral, na Santa Casa de São Paulo. Uhum. Depois, 2 anos de cirurgia vascular. Todo ano eu tinha que me apresentar no Ibirapuera para carimbar minha futura reservista. Reservista. Até que quando eu terminei a residência, eles me liberaram. Aí eles falaram assim, não, você quer servir ainda ou não quer mais? Eu falei, não quero mais. Aí eu peguei minha reservista com 28 anos. Com 28 anos. E o doutor fez residência na Santa Casa Na de São Santa Casa Paulo. de São Paulo, né? É uma escola de cirurgiões, né? É uma escola que eu reputo, assim, uma das maiores escolas do Brasil em cirurgia, né? Tanto geral como vascular, ortopedia. É uma escola mais cirúrgica, né? E eu optei por cirurgia, né? E teve, assim, em algum momento o doutor pensou em desistir dessa carreira? Tipo assim, escolhi a carreira errada, deveria ter ficado no exército ou ouvido meu pai. Olha, no exército eu não queria, não. Eu não sei por quê. Deveria ter feito exército, ia ser uma boa experiência. O que aconteceu é o seguinte, né? A residência era terrível. Difícil. Era muito difícil. Era complicado. Você tinha uma bolsa que era para sobrevivência, né? E não conseguia trabalhar fora porque te consumia horas por dia, né? E era mais. Hoje ela é mais regulamentada, né? Depois eu fui professor de residência, mas ela é mais regulamentada. O residente hoje tem direito a descanso depois de plantão, 60 horas semanais. Naquela época, a residência era morar no hospital. Né? Então, você entrava, mas não tinha hora para sair, né? E teve época que eu falei, não dá. Isso é Chega, muito não esforço. quero. Não quero. Mas aí deu certo e Me terminou. conta, quem foi a pessoa que falou, não, peraí, você não vai desistir não, você não queria tanto isso? Então, para entrar na faculdade já não foi fácil, depois para entrar na residência já não foi fácil, né? Porque é muito concorrido. Uhum.
E naquela época, então, né? E quando eu estava no R2, no R1, final do R1, né? é, eu, eu entrei, passava numa área lá que chamava área 1, de cirurgia geral, né? Que via mais cirurgias de fígado, vesícula biliar, pâncreas, né? E nós dávamos um plantão de 24 no pronto-socorro no sábado. Aí, no domingo, teoricamente, você ia para casa, mas aí você tinha que ver os casos que foram operados e tal. E na segunda-feira, você dava outro de 24. Aí, E na terça-feira, vida tinha... social nem pensar. Não existia. Não existe. Aí, entramos na sexta, já saí tarde, né? Aí, no sábado de manhã, entrou um plantão daqueles que não dormiam um minuto. Várias cirurgias, graças a Deus, né? Porque tem que fazer o treinamento. Uhum. Aí no domingo, o que aconteceu? Complicou um monte de cirurgia, fiquei no hospital. Na segunda, mais 24 horas. Bom, na terça de manhã já estava 72 horas no hospital. Aí tinha a visita, você tinha que ver os casos da enfermaria. Aí na terça de tarde, eu estava indo embora, chegou o nosso chefe lá e falou, eu não sei se ele tinha, o que tinha acontecido, se ele tinha brigado com a mulher, o que foi. Ele foi ver um paciente lá que podia ser operado depois. Ele falou, Brigídio, pede sala que nós vamos operar esse cara agora. Eu Meu falei, Deus. professor, ele falou, vai. Aí eu fui lá, essa cirurgia entrou, era 10 da noite, acabou 2 da manhã. Tem UTI? Não, nunca tinha, né? UTI nunca tinha. Então, quem que é o R1? Era eu. Você vai ficar do lado do paciente. Aí fico eu do lado do Meu paciente. Deus. Isso já era na terça-noite. Eu entrei sábado de manhã, terça-noite. Eu Morava fui embora praticamente no na hospital. quarta-feira de noite. Aí cheguei em casa, comuniquei à família, estou desistindo oficialmente da residência. E Aí cheguei com aquela roupa lá, né, branca, bege, né, já tava... Nem tomei banho, não comi nada, deitei e desmaiei. desmaiou. Aí lá vem meu pai de manhã, Aí, 5 horas da manhã, já a eram umas 10 da importância noite. da família em si, né? Dentro do lar, a É. importância do E o pai meu pai no conceito. me acordava com 2 tapinhas na perna. Se eu não acordasse, eu ficava, desde o colégio. Não tinha essa de, ai, vem, você não acordou ainda. Não, era assim, ó, na perna. Levantou, levantou, não levantou, Você tchau. levantava, batia a cabeça na porta, que você tava dormindo, você ficava, né? Sabe quando você levanta com Sei. sono? Aham. Sabe onde tá, mas você Sabe sabe que onde você tá, tem mas que tá ir. indo, né? É, ele falou assim, Eduardo, vamos conversar. Vamos. Pô, você lutou tanto pra isso, você vai desistir agora? Vai tomar um banho, vai pra faculdade, vai pra Santa Casa. Aí tomei um banho, fui pra Santa Casa, falou, agora eu sei que é 4 anos passa e vai ficar pro resto da vida, e foi isso aí. E de certa forma acabou servindo ao exército e já entrou numa guerra danada, né? Porque a residência médica realmente ela vai talhando de fato o cirurgião. O que é É, bom, ele consegue superar esses obstáculos e a permanece, né? residência médica, ela é importantíssima. E nós estamos vendo hoje, eu posso te dizer isso porque Uhum. eu coordenei residência médica há mais de 15 anos, Sim. montei serviço de residência médica, né? Ela é importantíssima. Um médico residente, que tem residência, ele já sai na frente de muitos, porque ele vive a medicina integralmente, né? Ele vive a medicina integralmente e é importantíssimo. E hoje o que a gente vê é que os médicos, eles querem uma vida melhor, porque a medicina é um sacerdócio, né? Na Exato. verdade, né? Não Eles é... querem Você não pode ser ter. médico meio tempo. Não dá. Não dá. Eles querem ter uma vida social e querem também estarem dentro do Você não se hospital, pode né? ter, né, uma vida social, mas você tem que ser um cara mais regrado, não É, dá para você, né? E assim, ainda mais do jeito que nós trabalhamos, né, Delma? não dá. Fica meio complicado. Praticamente não dá. Mas é muito importante a residência médica. Eu aconselho aos que estão se formando aí que briguem por uma vaga, façam residência, porque hoje em dia você vai se diferenciar muito, né? Não, e hoje a gente vê pelo trabalho que nós fazemos dentro das nossas clínicas que com
um exame clínico no momento da anamnese, quando está conversando ali com o paciente, que você começa a escutar, depois você de fato vai examinar, você já consegue o diagnóstico daquilo que está acontecendo com o paciente. E hoje em dia a gente vê, principalmente para os que estão chegando agora, pede uma infinidade de exames, às vezes para ter o diagnóstico de uma coisa simples, né? E perde-se muito tempo nisso e também dinheiro com isso, né, doutor? O que acontece é assim, né? Há um primeiro momento, você fala assim, pô, mas eu vou fazer residência, eu vou ficar preso, os meus amigos já estão naquela fase, né, de ganhar dinheiro, tal, eu preciso também formar minha vida, né? Mas depois disso, como a gente sempre fala, né? A gente não tá fincando o pé na areia, né? A gente tá fincando o pé na rocha. Aí você só tende a crescer, né? Porque Uhum. você tá mais bem preparado, você consegue enfrentar situações adversas, você consegue ter diagnósticos mais precisos, porque você vivenciou muita coisa, né? Quanto pior a residência, melhor. Porque Olha, aí você tá lá e é caso grave, hospital terciário, né? A gente fala assim, ó, se você sair daqui não sabendo a peça, não aprende mais. Porque é é, muita coisa, né? o bom cirurgião também passa É, pelo fogo pelo menos aí umas 7 vezes para, né, ter e não aquele para nunca, né? não para. Depois, porque a medicina dos anos 90, quando eu me formei para cá, ela evoluiu demais, né? Não, tá muito evoluída, Na muito área evoluída. de diagnóstico, de Os imagem, mudou muita exames, né, de coisa, né? imagem. Mudou muita coisa. Mas E doutor, vendo tudo isso aí que já aconteceu, que você passou, como é hoje você colocar a ciência caminhando ao lado da fé? No seu dia a dia, com os diagnósticos, com pacientes mais graves, como que é para você hoje isso? bom, eu sempre me compadeci, né, com com os pacientes, mesmo antes de nós nos conhecermos, tal. Mas eu sempre tive essa coisa comigo de querer resolver, né, de melhorar a vida das pessoas com a minha profissão, né? E o que acontece? Aos pouquinhos você vai vendo algumas coisas que acontecem com alguns pacientes que não Uhum, acontecem com sim. outros, né? Aham. E você começa a pensar, fala, poxa, por que isso aqui vai bem, isso aqui não vai, né? Se a técnica é a mesma, tal. Aí você vê que tem alguns pacientes que têm fé, você começa a ter mais Uhum. fé. Aí você começa a ver também que assim, você precisa se proteger, fazer uma oração, né? Para Deus poder te conduzir, né? Que você é instrumento, né? Até que E você começa a sim. ver até que você conhece uma Delminha, ela é milagre um atrás do outro. E aí você começa a convencer que isso existe, né? E aí seus olhos vão se abrindo, os seus ouvidos vão se destampando e você começa a enxergar de forma diferente, né? O ser humano, E, tal, as suas e fraquezas. teve algum paciente, assim, doutor, que fez você mudar a sua forma de pensar, de olhar para alguma situação, para alguma doença? Na Teve algum? verdade, não foi meu paciente, foi minha esposa Delma. Eu? É, foi ela que Eu? fez eu mudar muito a minha visão, porque o que aconteceu com ela, quem quiser ver no podcast né, que Isso. tem o testemunho dela, né, e ela vai ver que assim, eu realmente comecei a acreditar muito mais, né, em coisas que eu não acreditava, né? Mas sempre tive esse lado humano, né? Nunca tive assim, nunca Aham. fechei porta, Mas nunca teve, fui assim, grosso. algum paciente que marcou? Há vários, né? Por exemplo, eu tô falando isso porque eu me lembro de um caso em especial em que nós tentamos fazer de tudo para salvar um membro, a perna em si dessa pessoa, e até que não tinha mais o que fazer, e a gente foi até esse paciente conversar com ele e dar notícia
de que realmente tudo havia sido feito, mas que a gente precisava salvar a vida dele, É, isso, né? isso aí não foi E uma. doutor, você lembra do que ele disse? Lembro perfeitamente. Isso não foi nem fé, foi uma lição de vida. Sim, Foi uma lição de vida, né? E também uma lição para, nas suas orações, você saber o que pedir, né? exatamente. Foi um paciente que nós tentamos salvar a perna dele de todas as formas, era um diabetes gravíssimo. Ele tinha muitas lesões, lesão de calcânio, músculo, o membro dele já estava comprometendo a vida dele, né? Até que eu cheguei para Delma, né? Tava começando, né? A Uhum, nossa parceria, né? De vida. sim, foi. E o que que aconteceu? Eu falei, olha, Delma, ele vai morrer se a gente não, né? Se a Uhum, gente não intervir, e a intervenção é a amputação. Eu vou conversar com ele, né? Falei com a família e tal. Aí eu fui falar com ele, né? Senhor, olha, nem falar nomes, né? Felizmente, não temos mais o que fazer. Ele abriu um sorriso. Ele abriu um sorriso. Eu falei, nossa, tô falando que eu vou amputar a perna dele, né? Ele sim, abriu um sorriso e ele falou, mas doutor, eu não pedi a cura da minha perna, eu pedi uma perna nova para Deus. foi. Aquilo me deu assim, uma lição de vida, né? Uma coisa louca. Eu falei, nossa, é verdade. Ele fez, o que ele pediu era para ele poder ter uma prótese, para ele poder andar. Parece que ele já sabia que ele ia perder o Exatamente. membro, né? Então foi uma bela lição de vida, né? E de fé também, né? E aí você disse, então Então você vai pôr uma perna nova, você vai ter uma perna né? nova. Nós fizemos a melhor amputação possível para poder protetizar, né? Protetizar e colocar uma prótese, né? Que é muito difícil no Brasil, né? É difícil e É tem um difícil, tem custo poucos profissionais, elevadíssimo, né? custo elevado, né? Muito complicado. E acabou dando tudo certo. É. E olha só que bagagem tem o doutor Eduardo Brigídio. Tem teve uma escola de vida aí tanto na parte da faculdade, na residência médica, também uma baita escola dentro de casa, o exemplo dos pais, a importância da família, como a família é importante esse pilar, né? Que são os pais estarem do lado dos filhos, ensinando aquilo que é correto, aquilo que é bom, né? Ele tem essa bagagem toda e o doutor, ele teve aula com uma pessoa que é bastante conhecida. E, doutor, conta pra gente como foi ser aluno do professor Enéas Carneiro. Ah, o Enéas era muito divertido. Ele era Ele muito falava: Meu divertido. nome é Enéas. Não, naquela época ele não era nem doutor, ele era mestre em cardiologia Aham. e mestre em eletrocardiograma. Ele adorava uma síndrome chamava Wolff-Parkinson-White. Acho Olha, que que nome até difícil, eu não consigo falar. é uma doença que dá cardíaca lá. E é interessante, né, que a aula dele era, mas aquele negócio de marcar tempo são 8 horas, Rigorosíssimo. rigoroso, É o cinco que o exército minutos, faz, tá vendo? O exército cinco faz as minutos. pessoas serem Aí no pontuais. final de cada módulo, né, que a gente era um Aham. curso extracurricular, né, de eletrocardiograma para você aprender melhor, né? E no final do curso, no final de cada aula, ele falava sobre qualquer tema. Era um homem muito inteligente, entendia muito de tudo. Era um cara exótico, né? Pela Sim, aparência e tal, mas na hora que você se adaptava com ele, era muito legal ter a aula dele. A aula dele ninguém dava um pio. olha Ele só. conduzia aquilo de uma forma que você não. Você queria saber o que ele estava falando lá, né? E tem pessoas que conseguem fazer isso com você, né? Tem outras pessoas que já, né, seja dispersa, né? Mas o professor Enéas era desse jeito, né? Encantador. Ele era encantador, né? Para ver, né? Teve a baita escola, né? Grandes mestres, grandes professores. E, doutor Eduardo, como foi a escolha de ser cirurgião vascular? Bom, Porque é uma especialidade, tem tantas e tantas e tantas, né? Mas exatamente cirurgião vascular. O que o levou a essa escolha?
Quando a gente entra na faculdade, quando a gente passa pela faculdade e passa pelas clínicas, você quer ser tudo, né? Então Quer ser tudo. você passa na ginecologia, você quer ser ginecologista. Você passa na cardiologia, você quer ser cardiologista, né? E no sexto ano eu decidi que eu queria cirurgia. Achava que cirurgia era aquele médico mais completo, nada contra nenhum médico clínico, não é isso que eu estou dizendo. É que opera, né? Que faz tudo, atende e tal. Então eu fui fazer cirurgia geral, né? E para fazer alguma subespecialidade que a gente chama, então é cirurgia vascular, urologia, cirurgia plástica, cirurgia Uhum. pediátrica, qualquer cirurgia você tem que fazer sempre. Agora são 3 anos, né? Mas na época eram 2 anos de cirurgia geral. Mas eram 2 É, anos intensivos, literalmente, né, agora era uma são três imersão. anos, né, para você fazer cirurgia vascular e depois mais 3 anos de vascular, Aham. né? E aí, na cirurgia geral, você tem estágios, né, que você passa pelas todas essas clínicas, plástica, urologia, todas. E eu me identifiquei bastante com a vascular, tive que prestar de novo para fazer cirurgia vascular, Olha só. né? Que eu tinha prestado geral, mas continuei lá na Santa Casa e fiz cirurgia vascular. E aí começou, né? Nessa época, quando eu me formo, começa a cirurgia endovascular. Endovascular. Né? O que é endovascular? É por dentro da veia, né? Colocações de estentes, angioplastias, que faz no coração, faz no corpo todo, né? Sem precisar E aí a de gente fez grandes. especialização em endovascular, Uhum, depois começou também a utilização muito forte de ultrassom vascular. Hoje nós uhum. temos É no consultório. imprescindível hoje ter um Praticamente ultrassom dentro usamos, do né, em quase consultório. todos os pacientes, Sim. né, no consultório. Então, assim, aí você vai se especializando, né? Vai se especializando, as coisas vão mudando e você vai, né? E aí eu escolhi, falei, não, vou fazer vascular. E estamos aí, uma caminhada já de... Já tem mais ou menos, doutor, um número específico, porcentagem de quantas cirurgias vasculares o doutor Ah, já realizou? não, não tem. Não tem, mas já passou de 20 mil, parei de contar. Olha, 20.000 Já cirurgias. passou. É muita cirurgia. É, é bastante. E tem algum dessas 20.000 cirurgias, tem algum caso que marcou? Foi um pouquinho mais emblemática? Ah, tem vários casos, né? Pensar um agora fica difícil, né? Mas tem muitos casos. E hoje, assim, pelo seu olhar, pelo seu pensamento, você acha que o paciente que ele está ali cultivando a fé, que ele tem aquela esperança dentro de si, ele tem uma recuperação diferenciada daquele que não tem, daquele que é o pessimista, que acha que realmente não vai dar nada certo? Percebe-se alguma diferença mesmo? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Tanto é que as pessoas que são mais pessimistas têm, isso é provado, né? Que são depressivas, elas têm queda da imunidade, Uhum. né? São mais propensas à infecção no pós-operatório, né? Então, a fé, ela é. E eu sempre falei isso, né? Falo para você, né? Até falo hoje, né? Falo assim: Uhum. "Ih, esse paciente é muito para baixo. A gente É, tem que dar uma animada, né?" Mas a Delma é campeã nisso aí, né? Ela é muito, né? É é. porque quando a pessoa tem fé, é outra história, né? Não muda. A É pessoa alta astral, ela pode estar passando pelo fogo, estar passando pelas águas, mas ela tá ali com um sorriso no rosto porque a esperança, ela sabe que quem cuida dela não dorme, não tosqueneja, tá ali firme, é verdade. cuidando, porque o propósito de Deus nas nossas vidas sempre é maior, né? Então, essas pessoas, elas preservam de fato a fé. E doutor, vamos falar agora um pouquinho de coisas engraçadas que já aconteceram em consultório? Por exemplo, Hum. é comum, né, da gente ver as pacientes chegarem e falar: doutor, eu só tenho um vasinho, dá para dar uma olhadinha? Eu não tenho Ah, varizes, essa só mais parte esses vasinhos. Acontece muito? é. Primeiro explicar, né, o que é a cirurgia vascular, porque o Uhum, pessoal acha que cirurgião vascular só trata de varizes, sim. né? Na verdade, o cirurgião vascular é um dos mais completos
que tem, porque ele trata de todas as artérias que não é cerebral, dentro do cérebro e Uhum. no coração. O resto, carótida, perna, aorta, o cirurgião vascular é que cuida disso, né? Tromboses venosas, inclusive nosso mestrado e doutorado é em trombose venosa, né? Uhum. Então, é uma especialidade bem complexa e também você tem que saber muita clínica, porque você pega muito diabético, você pega muito cardiopata, hipertenso, colesterol alto, e a gente, você testemunha lá que a Uhum. gente consegue, a gente muda muito, Consegue reverter a algumas gente muda coisas. muito as receitas, às vezes, que a gente Sim. pega, né? E a gente tem que estar sempre atualizado nessa parte clínica, né? Mas tem a parte estética. Uhum. A parte estética que são aqueles vasinhos indesejáveis e tal. E é sempre engraçado, porque o pessoal nunca quer pagar consulta para fazer uma avaliação venosa de estética. Elas já ligam perguntando quanto é para fazer a aplicação de vaso, né? É. Nós não fazemos isso, porque existe sempre, às vezes, quem indica é o médico, né? Não é o paciente, né? Mas acontece de ir lá, a paciente falar assim com uma amiga. Quando vai com uma amiga, a gente já sabe que vai querer Já vai que vai olhar a acompanhar. perna da amiga, né? Então chega lá, fala, conversa, tal, tem que fazer tal tratamento, isso, aquilo, opera, não opera, faz aplicação. Aí sempre a amiga fala, doutor, eu tenho uma. Aí já começa a levantar a saia Levantar a saia. pra gente ver o que tá acontecendo. E fala, senhora, não dá, tem que fazer consulta, tem que sair pelo lado, né? Mas é assim mesmo, não tem jeito, né? E hoje em dia os tratamentos vasculares, principalmente na parte estética, como a gente tem lá uma clínica em São Paulo, nós temos aquela plataforma onde a gente faz a secagem de vasinhos com laser, né? Então, É. para ver como está avançado. Doutor, fala para quem está assistindo a gente agora se isso serve para todas as pessoas, se de fato tem que ter a indicação para estar fazendo, dói, não dói, porque é uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam, né? E eu disse, quando o doutor for falar um pouquinho da história dele, ele vai estar respondendo e vai estar falando disso também. O que você tá me perguntando é sobre laser transdérmico, né? Laser transdérmico é aquela, como se fosse uma depilação. Quem fez depilação já sabe, né? É Uhum. uma luz que você joga em cima da pele e ele, teoricamente, queima, né? Os Sim. vasinhos, né? Faz a escleroterapia. Só que existem alguns vasos que não é para laser. A grande maioria Hum. de vasos não é para laser. Nós temos laser. Laser é um aparelho caro. Ele serve muito para vasos nasais, para vasinhos muito diminutos que você não consegue Uhum. pegar. Vasos de tornozelo vai muito bem. Para a gente fazer no nosso protocolo, né, um Sim. aprimoramento da parte estética, se Para ficou um clarear bem as clareamento de pernas, mancha, né? como o uso do flebogel, que a gente tem também, né, que a gente Uhum. desenvolveu. Então, assim, que laser é uma palavra mágica, né? Quando Laser, você é. fala laser, eu quero operar laser, doutor. Sim. Então, a gente opera laser também, né? Mas, assim, tem que Tem que ter as sempre as indicações. indicações corretas para você ter um bom resultado, né? Por isso que nós temos os protocolos Porque individuais, né? hoje em dia a gente vê várias clínicas de estética que não tem nenhum profissional médico mesmo ali capacitado para estar fazendo esse tipo de procedimento. Aí a gente vê lá o preço tal para estar fazendo secagem de vasinhos. É, preciso fazer a secagem de vasinhos com um vascular mesmo ou um outro profissional, por exemplo, uma esteticista, uma biomédica, pode estar fazendo, ele é habilitado para fazer isso? Não, não é habilitado. Tanto que o Conselho Federal de Medicina proíbe, né? Mas o Conselho Federal tá. A gente, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, nós vivemos lançando campanha. Não é infrequente você pegar quem fez vasinho, aparecer com trombose, com ferida de perna, que é a nossa especialidade aqui em Piedade, né? Então, isso não é infrequente, né? Então, assim, eu sempre falo o seguinte: tem dois tipos de paciente, né? Uhum. Assim,
Tem o paciente que quer qualidade de tratamento e tem o paciente que quer preço. Ou ele vai encontrar, os dois vão encontrar, né? Mas precisa ver, né? Quanto vai custar esse Quanto vai preço. custar esse Tem que preço? tomar Porque o cuidado, barato pode sair muito porque... caro. Porque eu brinco com a Delma, eu falo, ó, até viciado se injeta sozinho, não precisa nem de ninguém, né? Então, você vai lá e injeta um líquido. Mas para onde vai esse líquido? Hum, Né? O que ele vai essa é a fazer? questão. Você está injetando um líquido que vai queimar uma veia. Ele pode queimar uma veia maior, dar uma trombose, E a gente já né? viu E acontecer várias, muito e isso, né, várias no e várias consultório. vezes, né? Aí vem lá, e agora? Agora tá trombose, né? Vamos cuidar, né? Vamos Vamos dar, vai fazer tratar. o quê? Né? E quando dá tempo, né? Pode ser uma Sim, embolia. que é um caso que já é Então uma é um situação negócio um pouco mais sério, grave. viu? A aplicação de vaso não é um negócio à toa, assim, é só aplicar, né? Do jeito que o pessoal fala. A gente escutava muito lá em São Paulo, né? Falava assim: tem uma enfermeira aí que aplica, ela aplica, aí é uma turma inteira, a tarde inteira, né? Mas olha, isso não Então, afeta em nada, a assim, não ser eu fico triste, né? Porque são pessoas que querem ficar bem, né? Como está acontecendo na medicina estética uhum. também, não Eu tem até, condições de fazer com profissionais eu até adequados. iria perguntar, né, para o doutor, os vasinhos e as varizes, elas são apenas para estética ou não? É questão de saúde mesmo você tratar deles direitinho para que você não venha ter intercorrências futuras? Varizes é uma doença, né? E quando eu cheguei em Piedade, né, Del, porque você já é de lá, Sim. o pessoal falava, não, isso é veia quebrada. O que que Eles seria veem, essa veia quebrada, veia doutor? Explica quebrada. isso pra gente. É O um que que é termo que é isso? utilizado para falar varizes, né? Uhum. Na verdade, varizes é uma insuficiência venosa crônica, né? E aí Olha tem só. graus de varizes. É uma doença hereditária que tem algumas fatores, né, de que vai Uhum. piorando, né? Tipo, na mulher, gestação, ganho de peso, nos dois sexos, né? Trabalhos de pé, né? Trabalho de pé, tal. E ela vai evoluindo até chegar na história natural dela. Começa com uma dorzinha, depois vai com um vasinho, depois é uma veia Olha saltadinha, só. depois vai com um inchaço, depois do inchaço pode começar a manchar a perna, pelo menos na região do Uhum. tornozelo. A gente chama de dermatite ocre, eczema começa a coçar, abre uma feridinha, isso pode acontecer, pode não acontecer. Uhum. Ela pode, né? Em algumas pessoas acontece, outras não. Piedade tem uma grande incidência de úlceras, né? De Tem feridas, sim. né? Que hoje é a nossa especialidade, né? De perna. Inclusive, o doutor, através até do Instituto Brigide, fez até um levantamento do porquê dessa incidência na região toda, né, doutor? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Na região aqui Sorocabana, né? Primeiro que e principalmente Piedade, né? Principalmente é uma área, tem que ter hereditariedade, né? Então já existe esse fator. As varizes, ela é mais frequente na população branca, Uhum. né? A gente fala caucasiana, né? Sim. E como tem muito agro, né? Muito negócio, trabalha muito de pé, tal, tem vários filhos ainda, né? Diferentemente de cidades maiores, Piedade Sim. ainda tem muita gente que tem vários filhos. E aí tem uma incidência um pouco maior de varizes, mas estima-se que na população mundial, metade da população tem algum tipo de insuficiência venosa. Metade. Metade, 50%. Meu Brasil, Deus. dados que a gente não tem muita estatística, né? Eles falam em 40%, algum tipo de vasinho a ferida, né? Então, estima-se que é uma doença muito prevalente, né? E muito pouco tratada, né? Porque ela é considerada, por exemplo, você vai num. Às vezes a pessoa tá com dor, tá com cãibra, inchaço, vai Elas nem lá, ele sabem, né? passa no médico do SUS ou num colega mesmo de consultório, ele fala, usa uma meia Uma e, mesa e e acabou, né? acabou, né? Então, assim, e isso vai para frente, né? Em algumas pessoas. E a gente vê isso dioturnamente lá na nossa clínica, né? Com as Sim. feridas que aparecem, né? E o paciente tem idade para estar operando das varizes, doutor? Tem uma certa idade ou isso é mito? Não Não, tem isso é uma coisa idade? que você aprendeu comigo, hein? É. Não, não existe idade para operar.
Não tem. Não, não existe idade. O que existe é a condição clínica, né? Se a pessoa por exemplo, nós operamos uma senhora 86 anos, foi recentemente dela? Foi, né? 86. É, ela era 86. hipertensa. Tinha mais nada. Tinha dores que estava limitando a vida dela. Esperamos. Tá ótima, né? Tá ótima. E então, assim, não tem limitação de idade. O que tem é limitação clínica. Você pode ter, por exemplo, operamos uma senhora outro dia de 50 anos que o anestesista quase que infartou, Não, né? ele ia ganchar a cirurgia. Quando Porque ele viu, falou, aí não, eu não, não falei, não, dá, calma, aí vou conversei com ele, fazer. falei, não, Tem fazemos como. rápido, né? Aí deu certo. Né? Ganchar a cirurgia é suspender, viu, gente? Ela É, tá muito técnica, eu já falei anamnese, né? Tá muito técnica. Então, assim, não tem idade, né? Então, se você tem aí seus 70 anos e tem dores nas pernas e quer operar, opere. Desde que faça um pré-operatório bem feito, e não coloque em risco a sua vida e que o custo-benefício da sua cirurgia valha a pena, né? para ver assim, né? Porque às vezes a gente vê alguns pacientes de 60 anos, 70 anos, falam, eu não posso operar porque falaram que não dava, porque eu já tô com uma certa idade. Então, olha só, se tiver tudo ok, é só vocês estarem indo lá no Instituto Brigitte que a gente vai cuidar de vocês, viu? Ó, já tô fazendo uma propaganda para nossa clínica, Obrigado. né? Tô ficando cara de pau, hein? Tô aprendendo aí, ó. Mas aqui é engraçado, né, Delma? Deus foi colocando no nosso caminho muitas feridas, né? Pés diabéticos, úlceras de pernas, e a gente tem tratado com um grande índice de De fechamento. fechamento, né? Feridas de anos que estavam procurando, né? Então, assim, somos muito felizes por isso, né? É uma festa quando fecha uma ferida Ah, de sim. 20 anos, né? Nós comemoramos, né? É, Então, doutor, daqui a pouco já estamos quase no fim do nosso podcast. Passou super rápido a nossa conversa, mas teremos o terceiro. Não fiquem tristes que semana que o vem a terceiro, gente o vai quarto, o voltar, quinto, vai ter outros. convidados, né? Sim. Doutor, para quem está vendo a gente agora, que tem algum familiar ou a pessoa mesma, ela tem uma ferida que já se perpetua por anos, é, existe cura? Se sim, conversa com essa pessoa, porque a gente teve casos e casos na nossa clínica, né? Então, É, dá uma palavrinha para essas pessoas entenderem que existe tratamento e que tem esperança. é. As feridas, vamos mudar vamos para as feridas agora? As feridas em geral, elas têm muito mito em cima, né? Tipo, tem que deixar aberta para ela respirar. Eu falo, mas ferida não tem nariz para respirar, né? Eu sempre falo isso pro paciente. O máximo que você vai ganhar é uma larva de mosca, alguma coisa assim, E que né? tem, viu? Tem, não é Tem, pouca, é não. pouca. Então, assim, para as pessoas que estão sofrendo com essa chaga, porque eu considero a ferida uma chaga. A ferida, ela muda. Nós estamos escrevendo alguns trabalhos, né? Sobre úlceras, feridas, aulas mesmo, né? Para a educação continuada. E hoje, as feridas, em geral, contando com ferida de AVC, que são as úlceras de pressão, pé Sim. diabético, ela já impacta na economia mais do que AVC, e mais do que é a primeira causa de morte, e mais do que IAM. E Meu IAM é infarto. Deus. Ela Olha impacta só. nisso. Se você pegar todo o custo desse paciente, ela é impactante. Mas o custo eu considero assim, não é que é de menos, mas é o sofrimento que ferida dói. Adoro. Dói quando ela está infeccionada, dói, tira o paciente da vida dele. Se ele Uhum. vai na igreja, ele para de ir porque ele tem vergonha que acha que está cheirando e está com secreção. Ele para de sair, É, às vezes ele tem que parar de trabalhar, reflete diretamente. A gente teve pacientes lá que parou de trabalhar, refletiu diretamente na condição econômica da da família, família né? inteira, Familiar em né? si. Então, assim, é um negócio, é uma doença que afeta diretamente previdência social,
custos governamentais, custos de empresas privadas de governo, Uhum. de convênio, né? Então é uma coisa que é uma coisa muito séria, né? E precisa ter um olho, É, assim, um cuidado tem que ter um maior olhar. e um olhar É, um pouco mais ampliado, nó- que está sendo, de certa forma, negligenciada, né, doutor? nós sempre falamos, vamos identificar a causa, Sim, né? importantíssimo. Sempre identificar a causa. Porque o que a gente vê é uma receita de bolo, né? Assim, vai lá, faz um curativo, passa um creminho e tal. Na verdade, é bem complexo tratar feridas, né? Então, você tem que pegar pessoas com expertise para fazer isso, né? Aí você tem um índice alto, né? De tratamento, né? De feridas. Então, Curativos sim, moderníssimos, né? Um existem dia a gente vai falar curativos de curativo. super modernos. O problema ainda, o que impacta na vida de muitas pessoas é a questão do custo, né? É, E mas é uma coisa que a gente tem feito a gente vai tentando baratear o que pode, o que não dá, a gente dá um jeitinho e vai levando. vai Mas levar. graças a Deus, o índice de fechamento das nossas feridas é bem alto, é bem alto. Graças a E Deus, hoje né, nós doutor? temos curativos muito. Nossa, vários tipos de curativos. Falando em curativo, mandar um abraço lá pro Denis, né? Da Sim, da Única, que é Única. nosso parceiro, fornece os nossos insumos, né? E também pro Arlindo da Hair, Da né? Ré, que é uma seguradora de Faz saúde. nosso plano de saúde, né? Ele Sim. vai explicar, vai vir um dia que explicar o que é plano, A o que é diferença, plano de saúde, o que é uma seguradora, né? E também para o pessoal lá da Ótica Salvador, né? Ferré, que tá com a exatamente. gente aí, Doutora né? Patrícia, um abraço, te Também amamos. vamos trazer para ela falar da saúde dos olhos. Sim, que é importantíssima, né? Mas então, mas as feridas são. E é engraçado, né? Depois que nós tivemos o nosso programa lá na Rádio Evangélica, na Sim, Rádio de Belém, depois a gente até pode passar, começou a aparecer muita ferida para a gente, parece muita. que né? E a gente tem tratado essas feridas, né? E eu sou testemunha. A Delma, ela hoje, por exemplo, nós atendemos um paciente que nós demos, ela corta até a unha Sim, do paciente, porque na unha, quando tem micose, tem tem bactéria. Então, bactérias. assim, é um tratamento bastante humanizado. O pessoal às vezes estranha, né? Estranho, eles acham assim, É, ficam meio, né? Até às vezes você falou constrangidos. em histórias interessantes, né? É, Recentemente teve um paciente que nos procurou lá no consultório de São Paulo, né? E esse paciente ele teve ele era um diabético, está todo descompensado, porque para a ferida, gente, em si, ela é a ponta do iceberg. Você tem que compensar toda a parte metabólica, nutricional desse paciente, sim. né? Emocional também é uma Emocional. ponta Então, muito é um importantíssima. combo, né? Sim. É um combo, né? E esse paciente, ele estava já desesperado, tal, e nós precisamos fazer uma cirurgia nele, né? E aí, a cirurgia dele, ele estava quase sedado, né, para fazer anestesia, né? Ia fazer um bloqueio, né? E tudo que o anestesista perguntava, nós respondíamos, né, Delma? Ah, sim, foi As muito interessante. informações, né? Sim. E aí ele falou assim, mas vocês são amigos, né? Eu falei, Foi. nós somos amigos, né? Nós Sim, somos somos amigos, nosso amigos. paciente nós somos amigos. Então, assim, nosso tratamento é bastante, aliás, conseguimos, hein? Fechar a ferida Conseguimos, dele. conseguimos. E é muito gratificante, né? Realmente, porque transforma vidas. E não só é a vida do paciente, mas é a vida do familiar que está ali acompanhando. É aquela certeza de que a pessoa vai voltar a ter um convívio social com as outras pessoas, porque ela acaba ficando mais deprimida, vai se enclausurando, e aí vai abrindo brechas para outras comorbidades, que são outras doenças. Então, para a gente é uma vitória. A ferida cicatrizada não é só o paciente que comemora, mas nós também comemoramos muito, porque a gente se sente abençoado de ver
que o nosso trabalho está auxiliando de fato a vida dessas pessoas. E nosso trabalho não consiste só no fechamento, né? Consiste no que a gente chama de follow-up, ou seja, Uhum. o segmento, porque não é infrequente que possa aparecer outra ferida, pode acontecer, né? No nosso caso, não nem tanto, porque a gente já trata a causa, mas a gente tá sempre em cima, opa, falamos lá, liga para esse paciente, vamos ver, né, como é que ele tá, vai aqui e tal. Não, Muitos fogem, né, mas foge, pelo menos a gente sabe que tá mas a bem. gente liga. E quando a É. gente vê que, que o paciente não está mandando tanta mensagem, ou não está tentando muito contato, é porque está bem, né? Então a gente fica até com o coração mais descansado, fica tranquilos, porque de fato a gente se importa e afinal Jesus deixou como ensinamento para todos nós que ele, como ele disse, o Filho do Homem ele veio para servir, não para ser servido, né? Então, aquele que tem o temor de Deus dentro do coração, ele se coloca nessa posição. Nós viemos para servir e não sermos servidos. E isso a gente tem visto que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E eu acho que é algo que cada pessoa tem que ter dentro de si, porque dessa forma a gente consegue mudar muitas coisas e muitas vidas, né, doutor? Ah, sim, porque é o acolhimento, né? O que falta muito é o acolhimento, né? É não se colocar no lugar do outro, né? Não É. falar assim, puxa vida, se imagina eu com essa ferida, imagina eu com essa doença, né? Então, isso faz toda a diferença. Quando a pessoa percebe, né, o paciente, o amigo, que ele se agarra a você como se fosse uma criança se agarrando à mãe, É né? verdade. É É interessante, impressionante isso. né? E quando ele percebe que ele tem essa reciprocidade de tratamento, tudo, é muito gratificante, né? Muito gratificante que alguém se importa com ele, né? Sim, que de E hoje nós fato vivemos uma é. época que ninguém se importa com nada, né? Cada um vai para sua casa e tá tudo certo, né? Então, nós tentamos fazer essa diferença, né? Pelo menos na nossa profissão. Sim, doutor Eduardo, estamos chegando já ao finzinho do nosso podcast de hoje, Fé e Razão. Ok. Mas semana que vem, se tudo der certo, nós retornaremos com mais histórias, vamos É, trazer convidados também. E graças a Deus chegamos até aqui e estamos felizes e, né, doutor? Semana que vem a gente volta com mais história dos nossos pacientes, evolução de casos difíceis, histórias engraçadas, porque tem muita história divertida ainda para a gente estar contando, né? é isso aí. Nossa, dá para ficar conversando aqui até, né? Muito legal, né? Falar um pouquinho da minha história, né? Você já falou um pouco da sua, agora eu falei um Sim, pouco da minha, né? E vamos continuar aqui no nosso vamos. podcast, agradecendo, né, os nossos Sim, parceiros sempre, né? A Flebogel, nosso gel, uma hora a gente vai falar do nosso gel, sim, a gente ainda vai contar a a, história do a Fleborgel. única, né? A única que é parceiro nosso lá de fornecimento de insumos, né? Bastante o Hair, que é a consultoria de. São vários seguros, consórcio e tal. É só mandar uma mensagem, a gente manda os endereços, né? E a ótica lá, Salvador, né? Sim. Que tá com a gente faz tempo também, Já né? tá muito, já tem anos que está junto conosco, né? E Então, siga-nos, veja-nos nas nossas mídias sim, siga-nos sociais, né? nas nossas mídias sociais, curte o nosso canal, compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja aí que o nosso podcast chegue, e as que você não gosta, pode mandar também, que a gente não liga, não, Você gostou? né? Eu gostei. Então, tá bom. Então tá bom. Então, Que Deus que abençoe Deus a todos, abençoe a né? todos. E até. E até o próximo podcast, que será semana que vem, se tudo der certo. E com certeza vai dar certo.